Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, cara, da Ucrânia com a Eslováquia. Assim, a fila das refugiadas, irmão, só, assim, só deusa. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que têm as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Ah, e detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. Uma fala detestável, não é? Alguém desavisado poderia pensar que ela foi dita por Romeu, personagem da série Sky Rojo, em que parte do enredo aborda o tráfico de pessoas. Mas não foi. Trata-se de um áudio vazado de Arthur Duval, também conhecido por Mamãe Falei, então deputado estadual pelo estado de São Paulo. Esse áudio gerou uma grande polêmica e levou à cassação de seu mandato. O ex-deputado estadual Arthur Duval, sem partido, foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma fala ofensiva em vários níveis, mas também reveladora no que tange às vulnerabilidades a que as pessoas estão sujeitas e que podem influenciar o consentimento. E é justamente o consentimento que está no centro do projeto que venho desenvolvendo junto ao PPGCJ, como eu vou contar agorinha mesmo para vocês. Então, senta que lá vem a história. o documento internacional atualmente mais aceito mundialmente acerca do tema de tráfico de pessoas é o Protocolo de Palermo. E já que mencionamos séries audiovisuais daquela certa rede de streaming, é bom lembrar que não estamos falando desse Palermo, mas do Protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Esse tratado foi absorvido pelo ordenamento jurídico brasileiro em 2004, por meio do Decreto 5.017, de 12 de março de 2004, o que significa que o país assumiu a obrigação de adotar as medidas legislativas e outras que considere necessárias de forma a estabelecer, como infrações penais, os atos descritos como tráfico de pessoas pelo protocolo. Para efeitos do protocolo, o crime de tráfico de pessoas exige que os atos sejam realizados dolosamente e por meio de ameaça, uso da força ou outras formas de coação, como, por exemplo, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, situação de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitação de pagamentos e benefícios para obter o consentimento de pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração sexual, de trabalho, serviços forçados, escravatura, servidão ou até mesmo remoção de órgãos. Vale salientar que o consentimento dado pela vítima mediante essas formas de coação não tem nenhuma validade. É inválido também, em qualquer hipótese, o consentimento dado por pessoa menor de 18 anos, tenha esse consentimento sido obtido por coação ou não. Desde então, o legislador brasileiro alterou o tipo penal em um esforço desajeitado para adequar as normas internas em 2005, 2009 e 2016. Em 2016, a Lei nº 13.344 introduziu o vício de consentimento da vítima como um dos pontos centrais na averiguação da tipicidade do ato. A partir da vigência dessa lei, o crime não se configura se a vítima der o seu consentimento, mas a legislação brasileira não diferencia o consentimento dado por maiores ou menores, ao contrário do Protocolo de Palermo. E é aqui, nesse ponto, principalmente, que o meu tema se relaciona com a transjuridicidade internacional, porque disso resultou, entre outras coisas, que o Código Penal, que antes considerava irrelevante o consentimento em qualquer situação, agora pode ser interpretado no sentido de permitir o consentimento de menores no crime de tráfico de pessoas, o que coloca a norma interna em conflito com o Tratado Internacional. Sim, TRF4, eu estou olhando para você. Uma outra consequência que se observa, advinda da modificação do tipo penal, foi uma onda de sentenças absolutórias em situações em que as vítimas tinham conhecimento de que estavam se deslocando de território para o exercício da prostituição. No entanto, esse conhecimento foi considerado como consentimento sem que fossem aquilatadas em dilação probatória as possíveis vulnerabilidades capazes de viciá-lo. Essas vulnerabilidades podem ser extremas. É o caso de países em guerra como a Ucrânia. Mas aqui mesmo no Brasil, outras formas de vulnerabilidade podem despontar, como a extrema pobreza e desigualdade social que assolam o nosso país. A hipótese do meu trabalho é que a figura do consentimento na lei interna ainda precisa ser aperfeiçoada, no mínimo no que se refere aos menores de idade, mas também com relação ao aprofundamento da cognição em relação às vulnerabilidades que levam alguém a aceitar a exploração sexual ou laboral.
como no caso fictício da personagem Wendy, da série Sky Rojo, que eu falei lá no começo. Na série, ela concordou em sair da Argentina para se prostituir. O que ela não sabia é que chegaria à Espanha com um débito de 6 mil euros e que entraria em uma situação que é considerada uma forma de escravidão moderna. Quem sabe, em um universo paralelo, ou não, tem alguém obtendo vantagens da exploração de uma mulher como Wendy e dizendo: ela foi fácil porque é pobre.